Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Homens são resgatados após naufrágio de barco no município de Cururupu. Fiocruz divulga dados sobre doenças respiratórias no país. Pesquisadores da UFMA, com apoio da FAPEMA, desenvolvem pesquisas sobre os benefícios da Jussara no tratamento do câncer. O programa do governo do estado intensifica a luta contra o AVC. E hoje tem mais um episódio do Arquivo TV UFMA, com os profissionais que contribuíram para os 8 anos da nossa emissora. O nosso telejornal está no ar. Motorista bêbado causa acidente em Bacabal. Homens são resgatados após naufrágio de barco no município de Cururupu. E fim do calorão e início das chuvas agora em outubro no estado, hein? Então vamos ver os destaques de hoje no Giro de Notícias. 4 homens foram resgatados após o barco onde eles estavam afundar. O acidente aconteceu na tarde de ontem, em Cururupu. Os tripulantes estavam desaparecidos desde a última segunda-feira. O naufrágio aconteceu próximo a uma ilha onde eles fariam a instalação de uma torre. O condutor da embarcação conseguiu nadar até a ilha com o auxílio de um pedaço de madeira e pediu ajuda de alguns pescadores. O grupo fez o resgate dos outros homens que ainda estavam no mar. Eles receberam atendimentos médicos e passam bem. Um motorista supostamente embriagado causou um acidente na BR-316 em Bacabal. A caminhonete que ele dirigia bateu na lateral de um ônibus e deixou ao menos 4 pessoas feridas. O motorista do carro prestou informações falsas à Polícia Rodoviária Federal, afirmando não ser ele o condutor do veículo. Ele fugiu do local do acidente após a equipe da PRF ir até um hospital para colher informações das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso. Após a onda de calor que afetou vários municípios do Maranhão no mês passado, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que as temperaturas em outubro registrem queda. O Instituto prevê ainda o início da temporada das chuvas em algumas regiões, como o sul do estado, mas algumas cidades ainda vão ter temperaturas acima dos 29 graus. Foi divulgado o boletim Infogripe da Fiocruz sobre a situação da síndrome respiratória aguda grave no país. O boletim também traz dados sobre a evolução recente da pandemia de Covid-19. John Rayen tem as informações para a gente. Olá, boa tarde. O boletim Infogripe, elaborado pela Fiocruz, destaca que nas últimas 4 semanas houve um crescente alerta sobre o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. A prevalência entre os casos em todo o país foi de 1,7% para a influenza A, 1% para a influenza B, 10,3% para vírus sincicial respiratório e 44,2% para o vírus da Covid-19. Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de 0,9% para a influenza A, 0,9% para a influenza B, 1,8% para o vírus sincicial respiratório e 77,5% para o vírus da Covid-19. Aqui no Maranhão foi detectado aumento nos casos de internação de crianças e especialistas recomendam que a vacina contra a Covid-19 esteja em dia como forma de prevenção. Mesmo a gente destacando aí, né, que a gente não está observando nesse momento aumento nas internações associadas à Covid-19 no estado do Maranhão, como é a maioria dos estados brasileiros até o momento, né, a gente está com uma situação ainda muito restrita, muito localizada, né, é importante que a população, né, se antecipe, né, a esse cenário que pode vir a acontecer também nos demais estados, né, e qual é a melhor maneira? Estando em dia com a vacinação. Volto com você no estúdio. Obrigada, John. Gente, a Jussara, como é chamada no Maranhão, ou açaí, como também é conhecida, faz parte do cardápio da culinária maranhense e traz combinações deliciosas para a nossa gastronomia. Agora, você de casa sabia que a Jussara é rica em substâncias anti-inflamatórias?
Pois é. Pesquisadores da UFMA, em parceria com a FAPEMA, estão estudando como a Jussara pode trazer benefícios no tratamento do câncer. Prevenção e até a cura do câncer. Essas são as propostas estudadas por pesquisadores da UFMA e todo esse potencial é observado em um fruto conhecido pelos maranhenses, a Jussara. Nós temos trabalhado aqui no laboratório principalmente com o extrato da semente e o óleo da semente, que é um subproduto, habitualmente descartado, após o despolpamento, e temos estudado tanto em modelos de prevenção quanto em modelos de tratamento. Então, a gente tem um trabalho com o modelo de Ehrlich, que é um câncer de mama em camundongos, que a gente administrou antes de induzir o tumor e mostrou o potencial do extrato da Jussara em diminuir o tamanho do tumor e o seu desenvolvimento. Rica em propriedades antioxidante e anti-inflamatória, o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão constatou também a atividade antitumoral da Jussara e desenvolveu 2 produtos a partir da análise, o extrato hidroalcoólico e o óleo da semente. Com relação ao extrato da semente, a gente pensa agora em começar um ensaio com humanos, um ensaio pré-clínico para ver a segurança, a eficácia em um grupo controlado. E para o óleo, nós estamos continuando o trabalho com a aluna de mestrado, que é a Laís Wolff, que vai estudar o óleo da semente em modelo de câncer de intestino em camundongos. Abundante no Maranhão, o estudo possibilitou o aproveitamento do resíduo da semente, o que certamente contribui para a pesquisa e para a economia local. Melhora a cadeia produtiva de todos aqueles que trabalham muitas vezes fora de um mercado, que é um mercado bastante promissor. O subproduto que nós pesquisamos, ele pode também ser encaminhado, porque nós temos desenvolvimento de patentes para a indústria farmacêutica. Os frutos utilizados no estudo são coletados no Parque Ecológico do Maracanã, o famoso Parque da Jussara. Para se chegar aos produtos com potenciais preventivo e de cura, a Jussara passa por um longo processo de ressecamento, retirada da fibra e então o que por aqui é chamado de ouro da pesquisa. O estudo é realizado há mais de 10 anos e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, que junto à UFMA trabalha para a manutenção da pesquisa no país. Através de pesquisa fitoquímica, que este produto ele tem um grande potencial antitumoral, grande potencial também anti-inflamatório e vem sendo testado pela equipe. A pesquisa intitulada Avaliação da Atividade Antitumoral da Jussara em Modelos In Vitro e In Vivo de Câncer observou resultados satisfatórios para o câncer de mama, o de próstata, o câncer de colo de útero e caminha agora para a análise do óleo e do extrato da semente no câncer de intestino. Que os resultados sejam satisfatórios. Afinal, o mundo todo anseia por remédios cada vez mais eficazes para a cura do câncer. Muito bom, parabéns aos pesquisadores, sucesso nessa pesquisa e que a ciência possa ajudar cada vez mais no tratamento do câncer e de outras doenças. Agora, gente, por falar em saúde, para quem já sentiu aí fortes dores de cabeça sem causa aparente, dificuldade de fala e dormência nos membros, atenção, hein? Esses podem ser sintomas de uma doença que ameaça o cérebro de milhões de pessoas e impõe várias restrições. Eu estou falando do acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma das doenças que mais matam no mundo. No Maranhão, um programa do governo do estado intensifica a luta contra o AVC. A rotina de quem faz tratamento contra o acidente vascular cerebral é cheia de cuidados. Muitas vezes, as consequências do AVC continuam por um bom tempo. Esse é o caso da Letícia, que passou por momentos difíceis quando teve a doença. Eu não me lembro o que aconteceu, não sei. Quando eu acordei, eu já estava aqui, justamente nessa sala, sendo atendida, sendo medicada, entendeu? Então, eu não me recordo do antes, só me recordo do depois. E foi uma recuperação um pouco difícil, porque eu fui voltando aos poucos. A recuperação de Letícia conta com a ajuda do programa AVC Cada Segundo Importa,
implantado pela Secretaria de Estado da Saúde nas UPAs e nos hospitais de alta complexidade de São Luís. O objetivo é reduzir as sequelas e as mortes causadas pelo AVC. As vidas que nós estamos mudando, não só a vida dos pacientes que são atendidos, mas de toda a família, porque quando não se tem um tratamento adequado do AVC, muda não só a vida do paciente, mas todo o ambiente familiar e ficam sequelas para o resto da vida. Pelo programa, os pacientes têm acesso a uma medicação que evita sequelas mais graves e até mesmo as cirurgias. O que antes estava restrito à rede privada, agora está disponível na rede pública de saúde. Se apresentou algum sintoma que indique um AVC, faça um acompanhamento com o médico de uma emergência de uma das UPAs, que se houver a necessidade, eles vão fazer todo o possível para encaminhar para a gente. Por meio de um aplicativo, os profissionais de saúde das UPAs entram em contato com os médicos especialistas, o que torna o atendimento muito mais ágil. Afinal, essa é a mensagem do programa, onde cada segundo importa. O importante é o tempo. Quanto mais tempo o paciente passa sem oxigenação no cérebro, mais o risco de sequela. Pois é, cada segundo importa, hein? Olha, no próximo bloco tem o Arquivo TV UFMA, com profissionais que fizeram parte dos 8 anos aqui da nossa emissora. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e dando continuidade às celebrações de 8 anos do aniversário da TV UFMA. O nosso Arquivo TV UFMA traz hoje mais um profissional da comunicação maranhense que contribuiu para a história da nossa emissora. Robert Oliveira entrevista agora o jornalista Gaudêncio Carvalho. Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aí pelo JTV UFMA. Desde ontem, segunda-feira, nós estamos aqui em uma série de entrevistas no Arquivo TV UFMA com pessoas que fizeram parte dessa emissora, e que com certeza tem o nome marcado na história nesse aniversário de 8 anos da TV UFMA. O convidado desta terça-feira é o jornalista Gaudêncio Carvalho, que hoje trabalha com jornalismo esportivo, mas que deu os primeiros passos aqui nessa TV, né, Gaudêncio? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Robert, e todo mundo da TV UFMA, porque a TV UFMA foi essencial para mim no início da minha trajetória enquanto jornalista, especificamente no esporte, Enquanto estudante, a gente vinha para cá para experienciar, para experimentar. A TV UFMA sempre deu muito essa liberdade para a gente, para os estudantes, os estagiários que aqui estavam, para criar, para pensar, para tentar, para errar. E isso faz com que vá se consolidando, os conhecimentos, a prática, e quando você chega no mercado, que você sai do âmbito da universidade, e aí você já está muito mais preparado para os desafios que o jornalismo, meu amigo, a comunicação, você sabe tão bem quanto eu, é um percalço atrás do outro, mas é apaixonante. Então, hoje sou um jornalista esportivo, me destaco na área em relação a isso, o relacionamento com os esportes mais diferentes possíveis, os assessores de comunicação, enfim, é muito legal quando a gente já é reconhecido por isso, e lembrar que eu comecei aqui, com um programa ainda experimental que deu bastante certo. Gaudêncio, você apresentou junto com o Cadu Mendes o primeiro programa esportivo dessa televisão, um marco no jornalismo da TV UFMA, um marco na comunicação dessa TV. E eu queria saber de você como é que foi o processo de concepção desse programa. A gente já sabia que tu já tinha uma inclinação para o esporte, E como é que foi nessa TV que ainda não tinha nada relacionado ao esporte, ter coragem de bater o pé e dizer, não, acho que dá, a gente tem condição de fazer isso? Pois é. Às vezes eu fico pensando sobre algumas situações, Às vezes é mais coragem de quem está próximo a mim, que me dá essa coragem para fazer, do que talvez partindo necessariamente de mim, A gente tinha um outro diretor de jornalismo, Bruno, Foi um cara, assim, fantástico no início também, foi o cara que me deu a liberdade de fazer o que eu quis fazer, porque quando eu cheguei com a ideia para ele falou assim, olha, a gente não tem esporte, porque esporte para mim é uma coisa séria, assim como qualquer outra editoria, então eu quero ter uma editoria. Agora, se você se responsabilizar por isso, eu vou deixar as tuas mãos, passa um mês, não precisa mais fazer a produção, a reportagem, só pensa no programa e a gente vai ver o que vai acontecer. E aí foi quando eu conheci o Cadu Mendes, também trabalhava aqui com a gente na TV UFMA, e a gente começou a bolar as ideias, os planos, a possibilidade de cenário. Obviamente, o custo tinha que ser zero, Tudo com o que a gente tinha aqui na TV UFMA, e a gente tinha um estúdio, acredito que ainda tem, um estúdio de áudio, de gravação de off, no segundo andar, e lá foi o nosso primeiro estúdio, Uma cabine já preparada para o áudio, colocamos umas câmeras lá, e quando a gente apresentou o piloto pro Bruno, ele também foi muito assim de, vamos que vai dar certo. Aí ele, olha, deu certo, gostei. Ele viu potencial ali, Viu potencial, agora vocês vão fazer. E aí, por exemplo, fazer um piloto em um mês,
pensando o formato, pensando como seria a linha editorial, é uma coisa. Mas aí depois que ele deu o start, ele, olha, semana que vem já vai começar 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, e aí, assim, para buscar esse conteúdo diário, para buscar essas fontes diárias, sempre foi muito complicado no começo, mas também muito recompensador, né? Quando a gente contava histórias esportivas aqui na TV UFMA, que às vezes outras emissoras não conseguiam cobrir, e a gente cobria, uma sensibilidade muito legal que a gente tinha aqui, e toda a equipe, né? A Rossana também, que trabalhava aqui com a gente, a Rosana, né? Trabalhava aqui com a gente, deu muita força, muito apoio também. Todo mundo, acho que ajudou, né? Você também ajudou bastante no início. Eu então, lembro que eu fui cobrir aí uma vitória, parece que do Sampaio na Copa Nordeste. Sim. E eu lembro que eu estava envolvido nessa situação. Gaudêncio, a gente tem um trechinho para mostrar para ti sobre esse momento, né? Sobre o programa, o Passe Gol. Vamos dar uma olhadinha? Então, diretora, taca a vinheta. Pessoal, o Sampaio Corrêa foi visitar o Juventude, um time que está lutando ali também, junto com o Sampaio Corrêa, contra o rebaixamento. É aquele dito jogo de 6 pontos. Gaudêncio, 5 anos separam esse vídeo de hoje, né, 2023. Quando você olha para trás, qual que é o sentimento, né? O que você pensa, o que você sente? Sabendo que o Passe Gol foi aí seu start nessa caminhada do jornalismo. Pois é, vendo essas imagens é muito bom, é muito nostálgico, sabe? A gente fazia uma coisa muito compromissada com a informação, mas muito leve, né? Muito divertida também de fazer. Essa dupla Gaudêncio e Cadu aí deu muito o que falar no meio esportivo. Uma galera boa. Gaudêncio, a gente tem um recadinho para ti também, de uma pessoa que também estava ali com vocês, né, nesse momento, ajudava a produzir, ajudava principalmente a dirigir vocês. A gente vai assistir agora. Oi, Gaudêncio, que prazer estar participando desse momento, viu? E homenageando você, que faz parte da minha vida profissional, alguém que eu admiro muito e que sempre me inspirou por gostar muito do que fazia. Eu fico muito feliz porque a TV deu muita abertura pra gente fazer esse programa e acreditou muito na gente. E eu só tenho ótimas lembranças. Você é um profissional incrível e eu fico muito feliz de ter participado da tua trajetória e eu desejo muito mais sucesso. Camila Bastos era a diretora do programa, né? Eu queria que você dissesse como que era ela no clima, como era o clima dos bastidores e esse trabalho de vocês, essa parceria que vocês construíram juntos. A Camila sempre foi muito séria, né? Ela brincava muito, só que ela era muito séria também no trabalho. E aí eu já brincava muito, inclusive, trabalhando, né? Para mim, o esporte até hoje é muito leve, tem que ser leve. Eu acho que o esporte é uma editoria que te permite brincar e criar de uma forma muito diferente das outras que temos no jornalismo, né? E ao mesmo tempo que ela era muito séria com a gente, muito rígida, era muito divertido trabalhar com ela, né? Inúmeros memes foram criados nesse Passe Gol, por conta do Cadu, por minha causa, por conta da Camila. Ela era uma pessoa que, quando eu cheguei à TV UFMA, ela já estava aqui, já tinha bem mais conhecimento técnico, né, de uma televisão do que eu. Só que quando chegou para ela a imposição, não foi nenhuma oportunidade. Olha, você vai ser a diretora do Passe Gol. Ela ficou meio receosa no começo, mas ela topou e deu super certo. Hoje, parando para pensar no que aconteceu nesses mais de 2 anos que a gente teve de esporte aqui na TV UFMA, não sei uma outra pessoa que seria uma excelente diretora tão bem quanto ela foi para a gente, pela seriedade, pela rigidez, pelo profissionalismo, pela brincadeira, pelo timing de conversar com a gente, né? Eu e o Cadu também a gente dava muito trabalho para ela, com toda certeza, mas ela nunca nos abandonou e nem desistiu da ideia, comprou a ideia com a gente e deu super certo. Muito, muito, muito legal. Gaudêncio, a gente tem mais um recado, tá, para vocês, uma pessoa que já estava aqui quando você chegou, continua aqui e tem visto aí o seu crescimento, ele tem uma palavrinha para dar para a gente, vamos ver? É um cara que ele cresceu muito profissionalmente e, para além do profissional, investindo aí nessa parte de ação social, de ser um cara que é muito do bem, um cara que cresceu muito profissionalmente e só tem a crescer ainda mais porque, né, ele já avançou muito, mas eu acredito que isso é só o começo e eu tenho um enorme prazer e satisfação de falar e de dizer, de saber que a TV UFMA foi o início dessa jornada grandiosa que o Gaudêncio ainda vai ter pela frente. Gaudêncio, sucesso, parabéns, tamo junto. Show de bola. Muito bom, Rafael. O Rafael também é um cara incrível, um cara que ajudou muito. Ele
assim como a Camila também é muito sério no trabalho, né? Ele é muito certinho, muito metódico nas coisas, no profissionalismo dele. Também ajudou muito a gente, né? O Rafael brincava, discutia, por exemplo, diferente da Camila, que não viajava no esporte, ela não sabia o que estava acontecendo, ela dirigia o programa. O Rafael discutia, né, as pautas com a gente, brincava com o esporte, e isso era muito legal, também ajudou bastante, né? Quanto da TV UFMA tem nesse profissional que você é hoje? Cara, eu acho que se eu não tivesse feito Passe Gol aqui, se eu não tivesse feito reportagens aqui pela TV UFMA, fatalmente eu chegaria no mercado sem essa experiência ainda e tendo que aprender num meio muito mais competitivo, no meio comercial, e isso faz total diferença, porque quando eu comecei em outras emissoras como estagiário ainda, primeiro de portal, depois de produção, de reportagem, eu já tinha uma experiência que outras pessoas, quando chegavam, ainda não tinham. E tinha, graças à TV UFMA, né? Graças aos projetos que eu fiz aqui, graças às possibilidades que eu tive aqui dentro da TV UFMA, com as pessoas que me ajudaram demais. Então, isso com certeza foi um diferencial muito grande para mim. Eu também ter a coragem de pegar responsabilidades que, teoricamente, eu imaginava que eu não teria essa responsabilidade, porque antes de eu ter formado, na verdade, eu já tinha uma posição mais ou menos de chefia, né? De destaque no esporte, mas por toda a experiência que eu carreguei aqui. Então, se falar de Gaudêncio jornalista, o Gaudêncio jornalista esportivo, sem falar de TV UFMA, a gente vai estar contando a história pela metade, totalmente pela metade, né? Hoje conhecem o Gaudêncio das redes sociais, o Gaudêncio dos esportes que eu faço, dos projetos de esporte que eu faço parte, mas se não lembrarem do Passe Gol, estão contando também a história toda pela metade. Então a TV UFMA foi sensacional para mim, foi um divisor de águas, né? Foi um marco, com certeza, no início da minha pequena trajetória, né? A gente não é muita coisa ainda, mas com certeza a gente faz um bom jornalismo. Com certeza vai ser só para frente, só para o alto. Gaudêncio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Parabéns, o seu nome está com certeza registrado na história dessa TV. Mais uma vez, obrigado. Hoje, no Arquivo TV UFMA, nós conversamos com o jornalista Gaudêncio Carvalho. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada, Robert. Obrigada ao Gaudêncio, um talento do jornalismo esportivo maranhense. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.